Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. Olá, meu amigo. O texto de hoje que nós vamos estudar é um texto, na verdade, que mexe muito comigo, porque é um dos pedidos que eu tenho feito nos últimos anos para Deus. E eu quero compartilhar com vocês. Atos, no capítulo 1, no verso 8, diz assim: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aqui existe uma história muito interessante, que na verdade é relatada em João, no Evangelho de João, a respeito do que significa ser testemunha de Jesus. Com certeza você, em vários momentos, pensa sobre ser testemunha de Jesus, mas você sabe o que é ser testemunha de Jesus? Eu já me perguntei isso diversas vezes. E é sobre isso que eu quero tentar explanar para você nesta pequena reflexão. A história é a de um cego de nascença que foi curado por Jesus em um sábado. Todos os que souberam ali do fato, eles ficaram intrigados com o milagre porque havia uma crença ali arraigada entre os judeus de que alguém que nascesse cego, ele era amaldiçoado por Deus. Isso significava que somente Deus poderia reverter essa maldição. Mas aqui nós vemos que Jesus curou o cego de nascença e causou, na verdade, uma grande confusão em Jerusalém. Os mestres da lei, nós já falamos sobre isso aqui, né? Os fariseus, eles foram interrogar o homem que era cego para tentar entender o que estava acontecendo. Tudo que eu sei é que eu era cego e agora vejo. Foi, na verdade, o que disse esse cego. E contou que Jesus o havia curado. Em resumo, é isso que as pessoas geralmente pensam em ser o trabalho de uma testemunha de Jesus. Contar o que Jesus fez em sua vida. É assim, não é, que você pensa sobre ser testemunha de Jesus? Eu pensava assim. Eu vivia assim. Tenho que falar para as pessoas o que Jesus fez na minha vida. Eu tenho que falar, eu já fiz sermões sobre isso, eu já falei sobre isso, já ensinei sobre isso. Entretanto, não é esse o conceito de testemunho que Jesus tem em mente quando promete o derramamento do Espírito Santo sobre todos os seus discípulos. O cego que fora curado por Jesus não era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era apenas um homem curado por Jesus, alguém que tinha sido beneficiado por ele, mas não era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por que então Jesus afirma que precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo para que possamos ser suas testemunhas? Porque é isso que o texto diz. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Ser testemunha de Jesus não é apenas dizer o que Jesus fez em minha vida e na sua vida. Ser testemunha de Jesus, de fato, é ser uma expressão da pessoa de Jesus. Testemunhar de Jesus é viver de tal maneira que as pessoas possam ver Jesus em mim. Foi o que aconteceu na cidade de Antioquia. Os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados de cristãos, que significaria ali pequenos cristos, né? Aqueles seguidores de Jesus, eles estavam tão identificados com ele que foram confundidos com ele. Meus amigos, somente o poder do Espírito Santo pode nos dar essa condição extraordinária de sermos identificados como Jesus Cristo ou semelhante a ele. O desejo de um discípulo de Jesus é que o Espírito Santo revista com poder para que ele seja de fato uma testemunha de Jesus, uma pessoa confundida com Jesus. Eis uma grande pretensão que deve ser transformada em oração, é a de ser como Jesus. Ele disse: sede meus imitadores.
É isso que eu tenho pedido para Deus. Para que o meu sorriso, para que minhas ações, para que o meu olhar, tudo pareça com Jesus. É muito difícil isso, porque a gente não quer parecer com Jesus, a gente quer parecer com tantas outras coisas. Por isso fica a reflexão para nós. Até quando nós vamos viver uma vida moldada sobre nossas vontades, sobre nossos anseios, nossos desejos? Quando que ela vai ser pautada em Jesus? Quando que a gente vai dar liberdade para que o Espírito Santo possa agir de maneira poderosa entre nós e as pessoas confundam realmente a gente com cristãos verdadeiros? Pessoas que pareçam com Jesus. Porque hoje a palavra cristão, ela está cada vez mais defasada. Ela está cada vez mais deteriorada com o tempo. Fica a reflexão para nós. As pessoas veem Jesus em nós? Eu espero que essa reflexão te ajude a ter o desejo de se parecer um pouquinho mais com Jesus. Que Deus os abençoe.